Fala galera, aqui quem fala é o Amaral do canal Amaraulas de Medicina e vamos dar continuidade ao tema de semiologia da região abdominal. Na última aula, vemos a respeito da ausculta e da inspeção da região abdominal. Nessa aula de agora, vamos dar um foco maior na percussão e na palpação. Vamos nessa? O objetivo principal da percussão é observar a presença de massas, ar e líquidos na região abdominal. O início dessa percussão é preferível na região de menor sensibilidade para a região de maior sensibilidade. Existem 4 tipos de sons que podem ser perceptíveis na região abdominal, que é o som maciço, o timpânico, o hipertimpânico e o submaciço. O som maciço é observado no baço, no fígado, em casos de ascite, ou seja, líquidos na cavidade peritoneal, em vísceras ocas com líquido presente, em gravidez, em hematomas e em tumores. E aí você me pergunta, por que você pulou o espaço de Traube ocupado? Porque eu vou dar uma ênfase maior nele agora. Esse espaço de Traube possui um formato semilunar que vai da sexta costela até a décima, compreendendo principalmente a região do fundo do estômago. E quando ele está ocupado, ele possui uma característica de som maciço. No entanto, a sua característica em condições normais é de som timpânico. Essa característica de som maciço é principalmente no caso, quando ele está ocupado, por causa da esplenomegalia, ou seja, do aumento do baço. Então, ele preenche essa região do espaço de Traube e dá a ele essa característica maciça. Além disso, nós temos os sons timpânicos, que são em decorrência de vísceras ocas. Nós temos os sons hipertimpânicos, como no caso de um meteorismo, ou seja, um aumento na quantidade de gases dessas vísceras ocas, na gastrectasia, ou seja, na dilatação do estômago, na obstrução intestinal, que também vai promover o aumento dessa quantidade de gases, e no pneumoperitônio, que a gente vai falar posteriormente a respeito, associando ele com o sinal de Joubert. Além disso, nós temos o som submaciço, que está presente em vísceras ocas com presença de comida, como por exemplo o intestino com a presença de comida, então não pode ser considerado um sinal patológico. Aqui observamos a presença de meteorismo, ou seja, uma grande quantidade de gases na região do intestino. Partindo para os tipos de maciçez, nós temos 2 tipos. A maciçez do tipo fixa, que é em massas ou em tumores, e a maciçez móvel, no qual você vai realizar um sinal, que é o sinal de maciçez móvel, e você vai observar que nessa região mais do mesogastro e da cicatriz umbilical vai ter uma sonoridade predominantemente maciça, e na região dos flancos, no qual o líquido tende a escoar pela ação da gravidade, nós vamos ter um som maciço. Para observar isso e diferenciá-lo de uma outra massa ou de alguma outra coisa, nós vamos pedir para que o paciente fique em decúbito lateral, não importa o lado, e vamos observar a descida desse líquido para um flanco predominante, enquanto o outro, que anteriormente tinha um som de característica maciça, agora vai ter um som timpânico, no caso de uma maciçez móvel. Caso continue a predominância do som maciço nessa região, em que deveria estar timpânica, agora no caso de uma maciçez móvel, nós vamos ter um indicativo de uma massa ou de um tumor. Dando prosseguimento, nós vamos utilizar um método conhecido como hepatimetria para delimitar os limites do fígado. Ou seja, desde a linha hemiclavicular direita, bem no início mesmo da clavícula, você vai realizar a percussão no sentido descendente, tentando buscar o início do fígado. Na região do tórax, você vai observar predominantemente o som claro pulmonar. No entanto, por volta do quinto ao sexto espaço intercostal, você vai observar uma mudança desse som claro pulmonar para um som submaciço ou um som maciço. E isso vai indicar o limite superior do fígado. Da mesma forma, seguindo essa linha hemiclavicular, vindo agora da parte das fossas ilíacas, da fossa ilíaca direita, você vai realizar a percussão também em direção ao rebordo costal. E a partir do momento em que você
encontrar a maciez, ou seja, você estava num estado timpânico, que é natural da região abdominal, principalmente das vísceras ocas, como o intestino, o cólon. Você vai observar o som maciço, que vai indicar o limite inferior do fígado. Caso ele esteja a 1 centímetro do rebordo costal, é ainda considerado uma condição normal. No entanto, caso esteja em uma quantidade maior, acima de 1 centímetro, por exemplo, nós já vamos poder trabalhar com uma hipótese de hepatomegalia. Da mesma forma, é realizada essa percussão no sentido da linha médio-esternal, vindo da parte superior até a parte do apêndice xifoide, tentando observar o início do som maciço. Então a gente vai notar aí o limite superior do lobo direito do lobo esquerdo do fígado. E da mesma forma, partindo agora da linha alba, mais ou menos na altura da cicatriz umbilical, você vai subir e vai realizar a percussão até você encontrar uma área de maciez, que vai ser o limite inferior do fígado do lobo esquerdo. Aqui no vídeo nós vemos um sinal de Piparote. Aí você me pergunta, como é esse sinal? Esse sinal, você vai observar ele quando você coloca a mão em um dos flancos. Vou dar um exemplo agora. Você coloca a mão no flanco direito e pede para o paciente colocar a sua mão na cicatriz umbilical, na linha alba, fazendo uma espécie de barreira. E no outro flanco, você vai realizar petelecos, a fim de que, em caso de uma ascite, principalmente uma ascite de grande volume, ocorra a passagem desse som e você perceba com a outra mão, mesmo com a barreira da mão do paciente no meio. Então isso é um sinal muito interessante para indicar ascite de grande volume, ou seja, ascite acima de 1.500 ml. Aí a gente observa no vídeo tudo isso que eu expliquei. E essa passagem do som vai indicar um sinal de Piparote positivo. E nós temos o sinal de maciez móvel, que é para ascites de médio volume, que eu já expliquei anteriormente, que você primeiro vai realizar essa percussão com o paciente em decúbito dorsal, e depois você vai pedir para ele ficar em decúbito lateral. Isso tudo já foi explicado há alguns minutos atrás. E você pode também utilizar o sinal de Piparote para ascite de pequeno volume e o semicírculo de Skoda, no qual, a partir da região mesogástrica, ou seja, da cicatriz umbilical, você vai realizar a percussão em direção às extremidades. E conforme você vai chegando nas extremidades, você vai observando a mudança do som timpânico para um som de característica maciça. Então você vai seguir dessa cicatriz umbilical em direção à fossa ilíaca esquerda, à fossa ilíaca direita, aos flancos e ao mesogástrico. Tudo isso tentando observar dessa forma a mudança dessa sonoridade. Abordando agora a ascite, nós vimos que tem o sinal do Piparote, o sinal de maciez móvel e os semicírculos de Skoda que podem ser utilizados. No entanto, existem outros sinais, como por exemplo o sinal do rechaço hepático, no qual você vai apoiar a sua mão na parte posterior do final do rebordo costal, digamos como se fosse para levantar esse fígado, e em caso de ascite você vai fazer uma compressão e retirar essa compressão com a descompressão e vai observar uma subida do fígado, que caracteriza o sinal do rechaço hepático. Além disso, nós temos o sinal de Torres-Homem, que é um sinal no qual você vai realizar uma percussão dígito-digital nessa região que compreende o fígado, e caso o paciente refira dor, pode indicar um processo de abscesso inflamatório hepático. E como eu falei anteriormente, que eu ia falar a respeito do sinal de Joubert em caso de pneumoperitônio, o pneumoperitônio ocorre quando, por exemplo, uma víscera oca ela é perfurada e os gases contidos nela caem na cavidade peritoneal. Isso promove uma mudança da sonoridade dessa região.
Então, numa região, por exemplo, do fígado, em que você vai observar predominantemente um som maciço, ao realizar a percussão em casos de pneumoperitônio, você vai observar a presença de um som timpânico ou hipertimpânico. Então, isso é caracterizado como sinal de Joubert. Partindo agora para a palpação abdominal, existem dois tipos de palpação abdominal, que é a superficial e a profunda, cada uma com seus objetivos. A palpação superficial ela é muito mais, digamos assim, para observar alterações realmente, como o nome já diz, superficiais. Enquanto a profunda, você vai observar a presença de massas, de visceromegalias. A palpação superficial, ela pode ser realizada de forma predominantemente monomanual, apenas com a mão. Enquanto a profunda, você utiliza as duas mãos como forma de conseguir realizar esse afundamento do abdômen para identificar a presença de massas, tumores, visceromegalias e tudo mais. Sendo que o normal do abdômen é ser flácido e indolor à palpação. Quando ele for doloroso, você deve referir o ponto doloroso que a gente vai falar mais para frente. A respeito da palpação superficial, ele avalia basicamente a sensibilidade e a integridade anatômica, além da distensão. Com relação à integridade, nós vamos observar a presença de herniações, de nodulações, temperatura, espessura e diástase. Aqui nessa foto nós observamos uma hérnia do tipo inguinal, que é mais predominante em homens. Aqui nessa letra B observamos uma hérnia do tipo femoral, que é muito mais presente em mulheres. Aqui na letra C observamos uma hérnia do tipo umbilical e na letra D uma hérnia do tipo incisional, ou seja, muito relacionada com cirurgias. Prosseguindo, nessa parte da integridade também vamos analisar diástases, ou seja, principalmente dos músculos reto-abdominais, nós vamos observar se há um afastamento entre eles, o que é uma condição não normal. Enquanto a condição normal é que eles estejam juntos, ou seja, próximos. E o sentido padrão para você realizar essa palpação, como eu já disse também na percussão, é do local menos sensível para o mais sensível. Agora, relacionado à sensibilidade, nós podemos testar pegando um objeto levemente pontiagudo e passando por todos esses quadrantes do abdômen. Nós vamos observar se o paciente possui uma hiperestesia cutânea. Ou seja, o que é isso? É uma hipersensibilidade na região abdominal por um toque que em tese não deveria desencadear aquela resposta e que pode estar relacionado com radiculopatias, ou seja, relacionada com nervos e tudo mais. Existem pontos dolorosos, como eu já falei, que iam ser abordados, que em caso de palpação dolorosa nós devemos identificar. Nós temos o ponto epigástrico, que está na metade da linha chifo-umbilical, ou seja, entre o apêndice, na metade do apêndice chifoide e da cicatriz umbilical, você vai realizar essa palpação e vai observar caso tenha dor. E isso pode indicar principalmente a presença de úlceras pépticas e de gastrites. Além disso, nós temos o ponto cístico, que pode estar principalmente envolvido com a colecistite aguda, que ela está na intersecção da linha hemiclavicular com o final do rebordo costal direito. Nessa região, a gente vai traçar a partir da linha hemiclavicular até o final do rebordo costal e embaixo do rebordo costal nós vamos realizar, após uma inspiração profunda do paciente, um afundamento das nossas polpas digitais, como se fosse semelhante ao movimento de tentar achar o fígado. E durante essa inspiração, caso o paciente interrompa ela por motivo de dor, isso vai caracterizar um sinal de Murphy positivo, indicando assim uma colecistite aguda. Vamos observar agora no vídeo que é realizada essa manobra e o paciente ele dá uma travada nessa inspiração por conta de uma dor. E uma observação interessante é para a regra de Courvoisier-Terrier. É um nome complicado realmente, mas é importante para diferenciar uma colecistite aguda de um câncer ou uma neoplasia
de cabeça de pâncreas. E essa regra ela é posta em prática quando em um paciente ictérico e com a vesícula palpável, você vai suspeitar de um câncer de pâncreas. Também existe o ponto apendicular ou ponto de McBurney, no qual você traça uma linha imaginária da espinha ilíaca antero-superior em direção ao umbigo e você vai dividir essa linha em 3 terços. Ele vai dividir em terços. Os primeiros 2 terços, que vão da região da espinha ilíaca até o umbigo, vão ser responsáveis por esse ponto de McBurney. Nessa região, você vai realizar uma compressão e uma rápida descompressão. Em caso de apendicite, esse paciente vai alegar uma dor. Como observado no vídeo, há aí a delimitação desse ponto de McBurney e na intersecção dos 2 terços iniciais, você vai realizar essa compressão e uma descompressão rápida que, em caso de apendicite, o paciente vai acusar. Esse sinal é conhecido como sinal de Bloomberg também, ou sinal de descompressão. Ela pode ser realizada em outras regiões do abdômen, podendo indicar, assim, em caso de dor referida, uma presença de peritonite, por exemplo. Além disso, nós temos um outro sinal, que é o sinal de Rosling, no qual você vai realizar uma palpação profunda, subindo pelo cólon descendente, seguindo todo o trajeto do cólon, em direção à parte do apêndice. Ou seja, você vai da fossa ilíaca esquerda, seguindo o trajeto do colo descendente, colo transverso, até o cólon ascendente e vai observar a reação do paciente. Em caso de dor, vai ser aí notabilizado uma apendicite. Pode ser realizado também com uma simples compressão dessa região do cólon descendente na fossa ilíaca esquerda e o paciente já vai referir dor. Então, por isso você já vai observar. Como observado aí no vídeo, é a manobra de Rosling, no qual você vai realizar esse movimento, tentando levar o ar até a região do apêndice, e em caso de apendicite, o paciente vai referir dor. Além disso, existem outros pontos, como o ponto esplênico, no qual pode estar relacionado com o infarto esplênico, os pontos ureterais, que vão ficar principalmente na parte lateral do músculo reto abdominal, na altura, não, em caso de traçar uma linha horizontal, na altura da cicatriz umbilical e traçando uma linha vertical na mesma linha das espias ilíacas. Então, pode estar muito associado com cálculos renais que foram para o ureter. Além disso, nós temos o ponto tifoidiano, que é logo abaixo do apêndice tifoide, que pode estar relacionado com patologias relacionadas ao esôfago, ao duodeno, ao estômago. E existem 2 outros sinais importantes, que são o sinal de vasculejo, no qual você vai realizar uma compressão na região epigástrica e vai observar uma movimentação líquida, tipo, como se fosse um sacolejo mesmo. E isso pode ser um sinal patológico ou não, e em caso patológico pode indicar uma estenose pilórica ou uma dificuldade desse piloro de realizar suas funções adequadamente, mantendo aqueles líquidos naquela região. Além disso, nós temos o sinal de Gerson, no qual você faz um afundamento da porção sigmoide do cólon, e em caso de presença de fecaloma, quando você for retirando levemente essa compressão, ou seja, se for descomprimindo bem levemente, você vai observar uma crepitação em decorrência do ar que vai estar ali se movimentando com aquele fecaloma. Outros testes para apendicite, nós temos o teste do obturador. O teste do obturador, você vai fazer com o paciente em decúbito dorsal, você vai pegar a perna dele, vai fazer uma flexão da coxa sobre o abdômen e, ao mesmo tempo, você vai realizar uma manobra puxando a perna dele para
fora do eixo do corpo, como visto aqui no vídeo. E nós temos o teste do Pessoas, que pode ser realizado de duas formas, com um decúbito lateral. Nesse decúbito lateral, nós vamos pegar a perna do paciente e fazer puxá-la para o nosso corpo, e isso vai estimular o músculo Pessoas, que em caso de apendicite o paciente vai referir dor. Além de que nós temos uma outra forma, que é o paciente em decúbito dorsal, e em que a gente vai fazer uma pressão e vai pedir que ele, com a perna estendida, tente levantar essa perna. Em caso positivo para apendicite, o paciente vai referir dor. Como observado aí no vídeo, primeiro realizamos a manobra em decúbito lateral. Nessa posição, o paciente, em caso de apendicite, vai referir dor. E essa em qual promovemos a resistência. Agora, partindo para a tensão abdominal, observa-se nela uma hipertonia localizada, promovida assim, por exemplo, por uma inflamação visceral, e uma hipertonia generalizada, no qual vamos observar um abdômen tábua, ou seja, um abdômen extremamente hipertônico. Temos dois tipos de contração: a contração voluntária, que é feita pelo próprio paciente, muitas vezes por receio da manobra e tudo mais, por isso é aconselhado você distrair esse paciente. E existe uma contração do tipo voluntária, que ocorre por um reflexo visceromotor em decorrência de uma inflamação abdominal, como por exemplo uma peritonite. É uma forma de defesa abdominal, no qual ocorre essa contração para proteger essa inflamação interna. Partindo agora para a palpação profunda, nela se procura tumores e visceromegalias, é realizada principalmente bimanualmente. Em obesos você vai sentir uma dificuldade maior de realizar essa palpação profunda, então você vai precisar das duas mãos para afundar mais esse abdômen. E também em pessoas com a barriga em tanquinho, barriga chapada e tudo mais. Existem órgãos palpáveis na palpação profunda, como a borda inferior do fígado, o piloro, o seco, o cólon transverso, o cólon sigmoide e o polo inferior do rim direito na mulher e em pacientes magros. E órgãos não palpáveis, que são o corpo e o antro do estômago, o duodeno, a vesícula biliar, o baço, as alças jejunais, o cólon ascendente, o cólon descendente, a bexiga, o útero, a trompa e os ovários. Nós temos aqui a manobra de Mathieu, no qual o médico se posiciona em direção aos pés do paciente, realizando uma palpação em forma de garra, tentando observar os limites inferiores do fígado para observar uma possível visceromegalia, ou seja, uma hepatomegalia. Nós temos a manobra de Lemos-Torres, no qual o médico posiciona a mão na parte posterior do rebordo costal, no final do rebordo costal, e vai realizando movimentos ascendentes desde a fossa ilíaca direita em direção ao hipocôndrio direito, ou ao rebordo costal direito, como observado no vídeo. E nós temos, essa é agora a palpação de Lemos-Torres, observamos tudo que foi dito. E nós temos a palpação do fígado em pinça, que a foto é autoexplicativa. Você vai realizar no final do rebordo costal, você vai apoiar a mão e com o polegar você vai tentar palpar o fígado como se fosse uma pinça. Ambas visam avaliar, além da hepatomegalia, a consistência desse fígado, se é uma consistência maciça ou endurecida, e a superfície desse fígado, se é uma superfície lisa ou nodular. A palpação do baço, normalmente o baço ele não é palpável. Você vai realizar a palpação desde do quadrante inferior esquerdo, até o rebordo costal. Observa-se que em caso de esplenomegalia, o espaço de Traub, que no caso em condições normais é timpânico, ele vai estar maciço em esplenomegalia. No caso de uma esplenomegalia também,
esse baço vai crescer no sentido em direção ao umbigo, é uma coisa interessante. E para melhorar essa técnica, você pode utilizar a posição de Schuster. A posição de Schuster, o paciente vai ficar em decúbito lateral direito e você vai realizar essa palpação do baço. Essa posição auxilia aproximando o baço mais da parede abdominal. É isso, pessoal. Isso é tudo. Espero que tenham gostado muito da aula de hoje. Utilizei como referências principais o livro Bates de Propedêutica Médica e o Porto de Semiologia Médica. Caso você gostou, para ajudar o canal e tudo mais, dê o seu curtir, dê o seu joinha no vídeo e inscreva-se, pois isso vai ajudar muito no nosso trabalho e vai dar um ânimo a mais para que a gente continue as nossas postagens. Isso é tudo, pessoal. Um abraço aí e até a próxima.